Se você chegou até esta oração, é porque precisa de um milagre. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de ouvir que tudo vai melhorar e nada mudar. Nossa Senhora Aparecida conhece a dor que você está vivendo agora. Ela sabe o que está travado, o que está pesado, o que parece impossível de resolver. Nada do que você sente passa despercebido aos olhos de uma mãe. Hoje, Mãe Aparecida te chama para um momento de entrega total. Não é mais para carregar esse sofrimento sozinho, é para confiar, soltar e permitir que ela interceda. Agora, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e entregue tudo o que está te fazendo sofrer nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Entregue o problema, a dor, o medo, a espera. Ela resolve, ela desata, ela abre caminhos e entrega aquilo que você pede conforme a vontade de Deus. O milagre começa no momento da entrega. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento sagrado e Nossa Senhora Aparecida está agindo enquanto você reza. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam de um milagre. Escreva nos comentários: Mãe Aparecida, eu entrego tudo em tuas mãos. E se inscreva no canal para receber orações todos os dias. Agora, com o coração aberto, vamos rezar juntos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a existência e fonte inesgotável de todos os milagres que já aconteceram e continuam acontecendo neste universo imenso que tuas mãos formaram. Prostro-me diante de ti neste momento sagrado, com o coração transbordante de reverência, gratidão e esperança. Venho até tua presença santa, não com presunção ou arrogância, mas com a humildade profunda de quem reconhece sua completa dependência de tua misericórdia infinita e de teu poder ilimitado. Assim como Bartimeu clamou às margens do caminho de Jericó, eu também levanto minha voz até ti, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, rogando que ouças este clamor que brota do mais profundo de minha alma necessitada. Reconheço, ó Pai Celestial, que há em minha vida situações que ultrapassam completamente minha capacidade humana de resolver, circunstâncias que me deixam perplexo e sem saída aparente, problemas tão complexos e desafiadores que todas as tentativas humanas de solucioná-los têm se mostrado completamente inúteis e frustrantes. Quantas noites passei acordado, meu Deus, revirando em minha mente as mesmas questões angustiantes, buscando desesperadamente uma resposta que parece nunca chegar, uma luz no fim do túnel que parece cada vez mais distante. Quantas lágrimas já derramei em silêncio, quando ninguém mais estava olhando, quando a solidão da madrugada amplificava o peso das minhas preocupações, e o silêncio da noite ecoava o grito silencioso de meu coração aflito. Quantas vezes já me senti como aquele cego de Jericó, às margens da vida, observando outros passarem com suas bênçãos, enquanto eu permanecia preso em minha condição de necessidade, aparentemente esquecido, ignorado, sem perspectiva de mudança. Mas hoje, Senhor misericordioso, venho diante de ti com uma fé renovada, com uma esperança reacendida, com uma confiança inabalável de que tu és o Deus do impossível, o Senhor que especializa-se em transformar situações desesperadoras em testemunhos gloriosos de tua graça soberana. Creio firmemente, ó Pai, amado, que não existe nada impossível para ti, que todas as coisas estão submetidas ao teu poder supremo, que um simples sopro teu pode mudar completamente o curso de minha história. Sei que o mesmo Jesus que parou para atender Bartimeu continua atento aos clamores de seus filhos neste exato momento, que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho diante de Moisés permanece disponível para abrir caminhos impossíveis em minha jornada, que a mesma misericórdia que restaurou a visão do cego pode restaurar todas as áreas quebrantadas de minha existência.
Portanto, declaro com todas as forças de minha alma, eu creio em milagres. Creio que tu, Senhor Jesus, continuas operando sinais e maravilhas entre teu povo, que tua mão poderosa não está encolhida para salvar, que teus ouvidos permanecem atentos às súplicas sinceras de quem te busca com coração puro e fé genuína. Recuso-me a aceitar a resignação como resposta final. Recuso-me a me conformar com uma situação que contradiz tuas promessas eternas. Recuso-me a permitir que as vozes negativas ao meu redor me convençam de que devo simplesmente aceitar passivamente as circunstâncias adversas que tentam me destruir. Assim como Bartimeu gritou ainda mais alto quando tentaram calá-lo, eu também elevo minha voz até ti com intensidade redobrada, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó Senhor da glória. Tu que conheces cada pensamento que atravessa minha mente, cada sentimento que agita meu coração, cada lágrima que escorre silenciosamente por minha face nas horas solitárias da noite. Tu sabes exatamente qual é o milagre que necessito neste momento crucial de minha vida. Sabes das batalhas que tenho enfrentado em segredo, das lutas que travo diariamente para manter acesa a chama da fé, quando tudo ao meu redor parece conspirar para extingui-la. Conheces as feridas profundas que carrego em minha alma, algumas tão antigas que já se tornaram parte de minha identidade, outras tão recentes que ainda sangram e doem intensamente a cada movimento. Vês as cicatrizes que marcam minha trajetória, testemunhas silenciosas de batalhas passadas, de decepções vividas, de esperanças frustradas que deixaram marcas indeléveis em meu ser. Mas sei também, meu Deus amado, que tu não apenas conheces minha dor profundamente, tu te importas genuinamente com ela. Não és um Deus distante e indiferente, observando de longe o sofrimento humano com frieza olímpica. Pelo contrário, és o Pai amoroso que se compadece ternamente de seus filhos, que enxuga cada lágrima com suas mãos acolhedoras, que carrega nos ombros divinos os fardos que nos esmagam, que sussurra palavras de conforto em nossos ouvidos quando a tempestade ruge violentamente ao nosso redor. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, que desceu de sua glória celestial para experimentar pessoalmente nossas dores, nossas limitações, nossas tentações, nossos sofrimentos. Tu conheces intimamente o que significa sentir fome, sede, cansaço, rejeição, traição, solidão, angústia e até mesmo a agonia extrema da cruz. Por isso, venho até ti com a confiança de uma criança que se aproxima de seu pai amado, sabendo que será acolhida, ouvida, compreendida e socorrida. Não tenho méritos próprios que me qualifiquem para receber tuas bênçãos extraordinárias. Não possuo justiça própria que me torne digno de tua atenção especial. Não acumulei obras suficientemente boas que me garantam o direito de exigir qualquer favor de tua parte. Minha única credencial, Senhor, é teu amor incondicional revelado na cruz do Calvário, é o sangue precioso de Jesus Cristo derramado por mim no madeiro da redenção. É a graça imerecida que me alcança não por causa de minhas virtudes, mas apesar de todas as minhas falhas e imperfeições. Venho amparado unicamente nos méritos infinitos de Cristo, revestido de sua justiça perfeita, apresentando diante de ti não minhas próprias credenciais inadequadas, mas a obra completa e perfeita do Salvador. E, assim como Bartimeu lançou de si sua capa velha e inútil quando foi chamado por Jesus, eu também desejo abandonar neste momento tudo aquilo que me tem impedido de experimentar plenamente tua presença transformadora em minha vida. Lanço fora a capa pesada da incredulidade que tanto tem limitado minha experiência espiritual, a capa sufocante do medo que paralisa meus passos rumo ao milagre, a capa suja do ressentimento que tem envenenado minha alma e bloqueado o fluir de tuas bênçãos, a capa rasgada da autocompaixão que me mantém preso em um ciclo vicioso de vitimização estéril.
Desejo me apresentar diante de ti, livre de todos esses impedimentos, completamente aberto para receber aquilo que tens preparado para mim desde antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, faço agora a mesma pergunta que tu fizeste a Bartimeu. Que queres que eu te faça? E respondo do fundo de meu coração, com toda a clareza e especificidade que consigo reunir. Eu quero ver o milagre acontecer em minha vida. Quero testemunhar tua mão poderosa, movendo-se poderosamente em minha situação impossível, transformando completamente meu cenário de escassez em abundância transbordante, meu deserto árido em jardim florido e frutífero, minha noite escura em manhã radiante repleta de possibilidades renovadas. Quero experimentar aquela mesma transformação instantânea que Bartimeu experimentou quando, numa fração de segundo, passou das trevas para a luz, da marginalização para o discipulado, do desespero para a alegria indescritível. Clamo especificamente, ó Deus Todo-Poderoso, por um milagre de provisão sobrenatural em minhas finanças. Tu, que alimentaste 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, tu, que fizeste o azeite da viúva multiplicar-se miraculosamente até encher todos os vasos disponíveis. Tu que proveste o cordeiro no Monte Moriá, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, manifesta teu poder providencial em minha vida financeira. Que as portas de emprego se abram sobrenaturalmente diante de mim. Que oportunidades inesperadas surjam de direções que jamais imaginei possíveis. Que contratos sejam assinados, negócios prosperem, dívidas sejam canceladas e recursos fluam abundantemente em minha direção. Quebro agora, em nome de Jesus Cristo, toda maldição de pobreza que tem perseguido minha família através das gerações. Todo espírito de escassez que tem bloqueado sistematicamente minhas fontes de renda, toda mentalidade limitada que me impede de crer e receber as bênçãos materiais que tu desejas derramar sobre minha vida. Peço também, Pai Celestial, por um milagre de cura completa e integral em meu corpo físico. Tu que formaste cada órgão, cada célula, cada sistema que compõe esta máquina maravilhosa que é meu corpo, certamente tens poder absoluto para restaurar tudo aquilo que está danificado, doente ou funcionando inadequadamente. Ordeno agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade seja expulsa completamente de meu organismo, que todo vírus, bactéria ou agente patogênico seja eliminado definitivamente, que cada órgão retorne ao seu funcionamento perfeito, conforme o design original que tu criaste. Que os resultados de exames médicos revelem miraculosamente a reversão completa de diagnósticos negativos. Que os próprios médicos fiquem perplexos diante da transformação inexplicável, cientificamente, que ocorreu em meu corpo, tornando-se testemunhas involuntárias de que servimos a um Deus que continua operando maravilhas sobrenaturais. Imploro ainda por um milagre de restauração em meus relacionamentos familiares que têm estado fragmentados, feridos, distantes e aparentemente irreparáveis. Tu que és o Deus da reconciliação, que derrubaste a parede de separação entre judeus e gentios, que transformaste Saulo, o perseguidor violento, em Paulo, o apóstolo amoroso, certamente podes curar as feridas profundas que têm mantido membros de minha família afastados uns dos outros. Derrama teu Espírito Santo de amor e perdão sobre cada coração endurecido. Amolece as pedras de ressentimento que têm impedido a reconciliação. Abre canais de comunicação que estavam completamente bloqueados pelo orgulho e pela mágoa. Que palavras de perdão sejam pronunciadas onde antes só havia acusação e amargura. Que abraços apertados de reconciliação aconteçam onde antes só havia distância fria e indiferença dolorosa. Que lágrimas de alegria substituam as lágrimas de tristeza que tanto já foram derramadas por causa
dessas separações. Necessito também, ó Senhor da sabedoria, de um milagre de discernimento e direção para as decisões importantes que preciso tomar neste momento crucial de minha vida. Tantas vezes já cometi erros devastadores por ter seguido meus próprios instintos falhos, por ter confiado em conselhos humanos inadequados, por ter me deixado guiar pelas aparências enganosas, em vez de buscar tua orientação celestial. Prometes em tua palavra que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Portanto, baseado nesta promessa infalível, peço que derrame sobre mim uma sabedoria sobrenatural, que ultrapasse completamente minha capacidade natural de compreensão, que me capacite a enxergar além das circunstâncias aparentes e a perceber tua vontade perfeita mesmo quando ela contradiz toda a lógica humana. Pai misericordioso, preciso abrir completamente meu coração diante de Ti e compartilhar a profundidade da dor que tenho carregado silenciosamente ao longo destes dias, meses e até anos de provação intensa. Há feridas em minha alma que ninguém mais consegue enxergar, batalhas interiores que travo solitariamente nas horas silenciosas da madrugada, quando o peso das preocupações se torna quase insuportável e o desespero ameaça roubar-me completamente a paz. Quantas vezes já me peguei questionando onde estavas quando as tempestades mais violentas assolavam minha vida, quando as ondas gigantescas de adversidade ameaçavam afundar completamente o barco de minha existência. Quantas vezes o silêncio aparente dos céus me fez duvidar se minhas orações realmente chegavam até teu trono ou se simplesmente se perdiam no vazio, sem resposta, sem eco, sem qualquer indicação de que alguém estava ouvindo meu clamor desesperado. A verdade nua e crua, Senhor, é que tenho me sentido exausto desta longa jornada, através do deserto árido da espera. Já fazem semanas, meses, talvez anos que venho batendo à mesma porta, pedindo o mesmo milagre, clamando pela mesma intervenção sobrenatural que parece nunca chegar. Observo outras pessoas ao meu redor recebendo rapidamente suas respostas, testemunhando milagres extraordinários em questão de dias ou semanas, enquanto eu permaneço aqui, ainda esperando, ainda confiando, ainda acreditando contra toda evidência contrária que tu finalmente ouvirás meu clamor e responderás poderosamente. Há momentos, confesso com total honestidade, em que a fé vacila perigosamente, em que a dúvida sussurra insistentemente em meus ouvidos, que talvez eu não seja suficientemente importante para merecer tua atenção especial, que talvez meu pecado seja grande demais para que eu possa esperar tua intervenção misericordiosa, que talvez deva simplesmente aceitar resignadamente esta situação como sendo tua vontade final e imutável para a minha vida. Mas então, ó Deus de toda consolação, tu trazes à minha memória as histórias bíblicas daqueles que também esperaram longamente por suas promessas. Relembro Abraão, que esperou 25 anos pelo filho prometido, enfrentando década após década de aparente esterilidade, antes de finalmente segurar Isaque em seus braços já envelhecidos. Lembro-me de José, que passou 13 longos anos desde o sonho profético de sua juventude até o momento glorioso em que se tornou governador do Egito, atravessando o vale tenebroso da traição familiar, da escravidão injusta e do aprisionamento imerecido. Recordo a mulher cananeia que persistiu em seu clamor por sua filha atormentada, mesmo quando Jesus inicialmente pareceu ignorá-la. Mesmo quando os discípulos tentaram despedi-la, mesmo quando o próprio mestre testou sua fé com palavras aparentemente duras, até que finalmente ouviu aquelas palavras gloriosas: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como desejas. Estas histórias me ensinam, Senhor bondoso, que o tempo de espera não é tempo desperdiçado.
mas sim um período sagrado de preparação onde tu trabalhas tanto nas circunstâncias externas quanto em meu caráter interno, moldando-me, refinando-me, fortalecendo-me para poder receber e administrar adequadamente o milagre que está por vir. Compreendo agora, com clareza renovada, que se o milagre tivesse acontecido quando eu inicialmente pedi, talvez eu não estivesse suficientemente maduro espiritualmente para sustentá-lo. Talvez não tivesse aprendido as lições essenciais que somente a fornalha da adversidade poderia ensinar-me. Portanto, escolho agora, por um ato deliberado de minha vontade, transformar minha dor em adoração, minha angústia em intercessão persistente, meu desespero em declarações proféticas de fé inabalável. Reconheço também, Pai Celestial, que parte de minha dor provém das feridas emocionais profundas que carrego desde a infância, desde a adolescência, desde experiências traumáticas que marcaram indelevelmente minha alma e continuam influenciando negativamente a maneira como vejo a mim mesmo, como me relaciono com os outros e até como me relaciono contigo. Há rejeições antigas que ainda ecoam dolorosamente em meu coração, palavras destrutivas pronunciadas por pessoas significativas em minha vida que se tornaram verdades tóxicas que acredito inconscientemente sobre minha identidade e meu valor. Há decepções acumuladas que construíram muralhas protetoras ao redor de meu coração, impedindo-me de confiar plenamente, de amar completamente, de entregar-me totalmente aos relacionamentos que tu desejas estabelecer em minha vida. Clamo por um milagre de cura emocional profunda, Senhor Jesus, assim como curaste o paralítico baixado pelo telhado, começando primeiro com o perdão de seus pecados, antes de restaurar seu corpo físico, reconhecendo que a cura interior é até mais importante que a cura exterior. Venho pedindo que toques nas feridas escondidas de minha alma, aquelas que ninguém mais consegue ver, mas que sangram constantemente por baixo da superfície de minha aparência controlada. Leva tua luz divina aos cantos escuros de meu subconsciente, onde guardei memórias dolorosas que nunca foram adequadamente processadas e curadas. Desfaça as mentiras devastadoras que Satanás plantou em minha mente ao longo dos anos, aquelas narrativas falsas sobre minha identidade, sobre meu valor, sobre meu futuro, sobre tua opinião a meu respeito. Declara sobre mim as verdades eternas de tua palavra, que sou tua obra-prima, criada em Cristo Jesus para boas obras que tu preparaste de antemão para que eu as praticasse. Que sou mais que conquistador por meio daquele que me amou, que nada pode me separar do teu amor demonstrado em Cristo Jesus, que os planos que tens para mim são planos de paz e não de mal, para me dar esperança e um futuro promissor, que estou escondido com Cristo em Deus e minha vida está segura nele, que fui escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de ti em amor, que sou filho amado, em quem tens todo o prazer e satisfação. Que estas verdades poderosas penetrem profundamente em meu espírito, substituindo completamente todas as mentiras que têm governado minha vida até este momento. Confesso também, ó Deus, que sondas meus pensamentos mais íntimos, que há momentos em que minha própria falta de fé tem sido o maior obstáculo à manifestação do milagre que tanto desejo. Quantas vezes minhas palavras declararam confiança, enquanto meu coração abrigava secretamente dúvidas corrosivas. Quantas vezes orei pedindo o impossível, enquanto simultaneamente fazia planos baseados na suposição de que nada mudaria. Quantas vezes proclamei crer em teu poder ilimitado, enquanto mentalmente já havia me resignado ao fracasso e à frustração. Esta duplicidade espiritual, esta fé morna e vacilante, certamente tem atrasado as respostas que tanto aguardo.
Tiago escreve claramente que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impulsionada e agitada pelo vento, e não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Por isso venho agora, humildemente pedindo: aumenta minha fé, Senhor. Assim como o pai do menino endemoninhado clamou desesperadamente a Jesus dizendo: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu também apresento esta súplica sincera diante de ti. Quero crer de todo o coração, sem reservas, sem dúvidas, sem cláusulas de escape mental que me protejam da possível decepção. Quero possuir aquela fé pura e simples de uma criança que confia completamente na palavra de seu pai, sem questionar, sem calcular probabilidades, sem analisar todas as variáveis que poderiam impedir o cumprimento da promessa. Derrama sobre mim uma medida extraordinária de fé sobrenatural. Aquela fé que não se baseia nas circunstâncias visíveis, mas na natureza imutável de teu caráter. Aquela fé que permanece inabalável, mesmo quando todos os indicadores externos sugerem impossibilidade. Entrego-te também, Pai amoroso, toda a ansiedade que tem consumido minha energia emocional e roubado minha paz interior. Tenho carregado fardos que nunca foram destinados a serem carregados por mim, preocupações sobre o futuro distante sobre as quais não tenho controle algum, medos paralisantes sobre possibilidades terríveis que provavelmente nunca se concretizarão. Tua palavra instrui claramente: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E também, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Portanto, por um ato consciente de obediência e confiança, deposito agora aos teus pés cada preocupação que tenho carregado, cada ansiedade que tem roubado meu sono, cada medo que tem paralisado minha ação. Liberta-me também, Senhor libertador, de toda opressão espiritual que possa estar impedindo o fluir pleno de tuas bênçãos em minha vida. Sei que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O inimigo de nossas almas tem trabalhado incansavelmente para roubar, matar e destruir tudo aquilo que tu desejas construir em minha vida. Ele tem sussurrado mentiras em meus ouvidos, plantado pensamentos destrutivos em minha mente, incitado divisões em meus relacionamentos, bloqueado oportunidades que tu estavas abrindo, causado mal-entendidos que resultaram em conflitos desnecessários. Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O sangue de Jesus Cristo tem poder infinito para quebrar toda a cadeia, desfazer toda maldição, cancelar toda obra das trevas. Invoco agora o nome poderoso de Jesus Cristo sobre cada área de minha vida que tem estado sob ataque espiritual. Ordeno que todo espírito maligno de enfermidade, pobreza, discórdia, confusão, depressão, medo e desesperança seja completamente expulso de minha vida e da vida de minha família. Quebranto toda palavra negativa já pronunciada contra mim por feiticeiros, bruxos ou qualquer pessoa que tenha desejado meu mal. Cancelo todo pacto inconsciente que meus antepassados possam ter feito com forças demoníacas, fechando definitivamente toda a porta legal que o inimigo possa ter usado para me atormentar. Declaro que estou coberto pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa e completamente protegido pela armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6. E agora, ó Deus Altíssimo, chegamos ao momento crucial desta oração, onde elevo minha voz com intensidade redobrada, onde minha fé se levanta com força renovada.
onde meu espírito se conecta profundamente com teu Espírito Santo em uma comunhão sobrenatural que transcende completamente as limitações naturais. Sinto tua presença gloriosa descendo poderosamente sobre este lugar sagrado de oração, envolvendo-me como um manto de amor incondicional, penetrando cada fibra de meu ser com tua unção transformadora. Há algo extraordinário acontecendo neste exato momento no reino espiritual invisível. Anjos estão sendo mobilizados, forças celestiais estão sendo posicionadas estrategicamente, recursos sobrenaturais estão sendo liberados do trono da graça em resposta a esta oração fervorosa e persistente. Invoco sobre minha vida, neste instante decisivo, a plenitude do poder do Espírito Santo. Que a mesma unção que repousou sobre Jesus quando ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestades furiosas, expulsou demônios e transformou água em vinho, repouse abundantemente sobre mim agora. Que o mesmo rio de água viva que Jesus prometeu, que fluiria do interior daqueles que nele crescem, comece a jorrar poderosamente de dentro de mim, trazendo vida, saúde, prosperidade, alegria, paz e transformação radical a cada área que tem estado seca, estéril, morta e sem esperança. Recuso-me terminantemente a continuar vivendo uma existência cristã medíocre, morna, sem poder, sem milagres, sem manifestações sobrenaturais da presença divina. Fui chamado para experimentar a vida abundante que Jesus veio trazer, não meramente uma vida de sobrevivência miserável, mas sim uma existência transbordante das bênçãos celestiais. Profetizo sobre minha própria vida, pela autoridade do nome de Jesus Cristo e pela unção do Espírito Santo que repousa sobre mim. Eu vou ver o milagre acontecer. Não é mais uma esperança vaga e incerta. Não é mais um desejo distante e improvável. É uma certeza absoluta, uma convicção inabalável, um decreto profético que já está sendo liberado sobre minha realidade natural, a partir da dimensão espiritual. As circunstâncias adversas que me cercam neste momento não têm a palavra final sobre meu destino, porque sirvo a um Deus que especializa-se em reverter situações impossíveis, que encontra prazer em confundir a sabedoria dos sábios e frustrar os planos dos astutos. Minha situação pode parecer desesperadora aos olhos humanos, mas aos olhos divinos é simplesmente mais uma oportunidade gloriosa para demonstrar que nada é impossível para aqueles que creem. Decreto profeticamente que portas sobrenaturais estão se abrindo neste exato momento em meu favor. Portas de oportunidade profissional que estavam firmemente trancadas estão sendo destrancadas pela chave da graça divina. Portas de relacionamentos saudáveis e edificantes que o inimigo havia bloqueado estão sendo escancaradas pela mão poderosa do Senhor dos Exércitos. Portas de provisão financeira abundante que pareciam permanentemente fechadas estão sendo abertas de par em par pelo Deus que possui todo o ouro e toda a prata. Portas de cura física completa que a medicina havia declarado impossíveis de serem abertas estão sendo destruídas pelo poder do grande médico. E declaro simultaneamente que toda porta que precisa ser fechada em minha vida, portas de tentação, de relacionamentos tóxicos, de oportunidades que apenas me desviariam do propósito divino, estão sendo firmemente fechadas e trancadas pela sabedoria celestial. Visualizo agora, pela fé poderosa que opera em meu coração, a manifestação completa do milagre que tanto aguardo. Vejo-me completamente livre daquelas correntes invisíveis que têm me mantido preso em ciclos repetitivos de fracasso e frustração. Vejo-me caminhando em liberdade gloriosa, com a cabeça erguida, com o coração transbordante de gratidão, testemunhando para todos ao meu redor sobre as maravilhas que o Senhor operou em minha vida. Vejo as expressões de espanto e incredulidade nos rostos daqueles que conhecem minha história de luta, quando testemunharem a transformação radical que Deus produziu,
quando constatarem que aquilo que era impossível, segundo todos os prognósticos humanos, tornou-se realidade gloriosa pela intervenção sobrenatural. Vejo minha família restaurada, minha saúde recuperada, minhas finanças estabilizadas, meus sonhos realizados, meu propósito cumprido, meu testemunho fortalecido. Reclamo agora, com ousadia santa, baseada nas promessas infalíveis da Palavra de Deus, a restauração completa de tudo aquilo que o inimigo roubou de mim ao longo dos anos. O profeta Joel declarou: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto devorador. Portanto, baseado nesta promessa divina, exijo a devolução imediata de cada oportunidade perdida, cada relacionamento destruído, cada sonho abortado, cada bênção bloqueada. Aqueles anos que pareciam completamente desperdiçados, aqueles períodos que parecem apenas páginas em branco no livro de minha história. Deus tem poder sobrenatural para redimi-los, para fazê-los contar retroativamente para meu bem, para transformar até mesmo os erros e fracassos em degraus que me elevam rumo ao destino glorioso que Ele planejou para mim. Convoco a presença manifesta de Jesus Cristo neste momento. Não apenas sua presença onipresente que preenche todo o universo, mas sua presença manifesta, tangível, aquela que se faz sentir poderosamente, que transforma atmosferas, que muda realidades, que opera milagres extraordinários. Assim como aconteceu naquela casa em Cafarnaum, onde o telhado foi aberto para baixar o paralítico, quando o texto sagrado registra que o poder do Senhor estava presente para curar. Eu declaro que o poder do Senhor está presente agora para operar meu milagre. Assim como aconteceu junto ao tanque de Betesda, onde um anjo descia periodicamente para agitar as águas, trazendo cura ao primeiro que entrasse, eu declaro que as águas espirituais estão sendo agitadas neste momento e eu sou o primeiro a mergulhar pela fé nesta oportunidade de cura sobrenatural. Profetizo que sinais e confirmações começarão a aparecer rapidamente em minha vida, indicando claramente que o milagre já foi liberado do céu e está a caminho de sua manifestação completa na dimensão natural. Haverá sonhos proféticos trazendo direção e confirmação. Haverá encontros coincidentes com pessoas certas nos momentos certos. Haverá palavras proféticas pronunciadas por servos de Deus que não conhecem nada sobre minha situação, mas falarão exatamente sobre aquilo que está no centro de meu coração. Haverá circunstâncias que se alinharão miraculosamente de maneiras que ultrapassam completamente qualquer possibilidade de planejamento ou manipulação humana. Cada um destes sinais será como uma âncora adicional firmando minha fé, como um testemunho adicional confirmando que Deus está trabalhando ativamente em meu favor. Quebranto agora, pelo poder do nome de Jesus, toda resistência espiritual que possa estar bloqueando a manifestação completa do milagre. Se há fortalezas demoníacas posicionadas estrategicamente nas regiões celestiais para impedir que as bênçãos de Deus cheguem até mim, eu as derribo pela autoridade que me foi delegada em Cristo. Se há maldições geracionais herdadas de meus antepassados que continuam operando destrutivamente em minha linhagem familiar, eu as cancelo definitivamente pelo sangue purificador de Jesus. Se há palavras negativas pronunciadas contra mim por pessoas que me desejam mal, eu as anulo completamente pela palavra viva e eficaz de Deus, que é mais poderosa que qualquer feitiçaria humana. Se há pecados não confessados em minha própria vida, criando barreiras entre mim e Deus, eu os confesso agora sem reservas, recebendo o perdão completo que flui abundantemente da cruz do Calvário. Declaro minha completa e total santificação pela obra consumada de Cristo. Não estou reivindicando perfeição moral baseada em meus próprios esforços inadequados,
mas sim apresentando a perfeição de Cristo que me foi creditada gratuitamente quando coloquei minha fé nele. Satanás não tem mais base legal alguma para me acusar diante do trono de Deus, porque o advogado, Jesus Cristo, está constantemente intercedendo por mim. Cada pecado passado, presente e futuro foi coberto pelo sangue precioso derramado no madeiro. Estou justificado, santificado, glorificado na posição celestial que ocupo em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus pela operação soberana da graça divina. Ativo agora todas as promessas bíblicas que se aplicam especificamente à minha situação. Se estou buscando provisão financeira, reclamo a promessa de Filipenses 4,19 que declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Se estou necessitando de cura física, apego-me à promessa de Isaías 53,5, que afirma categoricamente: pelas suas pisaduras fomos sarados. Se preciso de sabedoria para decisões importantes, agarro-me firmemente à garantia de Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Se enfrento batalhas espirituais intensas, apoio-me na certeza de Romanos 8,37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cada uma destas promessas não é mera poesia inspiradora ou wishful thinking religioso. São decretos eternos do Deus que não pode mentir, garantias absolutas daquele cuja palavra permanece estabelecida para sempre nos céus. O céu e a terra passarão, mas suas palavras jamais passarão. É mais fácil o universo inteiro desintegrar-se completamente do que uma única vírgula das promessas divinas falhar em se cumprir na vida daqueles que creem genuinamente. Portanto, não estou baseando minha esperança em sentimentos voláteis ou emoções passageiras, mas sim no fundamento sólido da palavra eterna de Deus, que é mais firme que as montanhas mais antigas, mais confiável que as leis da física, mais certa que o nascer do sol. Convoco também a nuvem de testemunhas celestiais mencionadas em Hebreus, capítulo 12. Aqueles patriarcas e profetas, apóstolos e mártires que já completaram sua corrida terrestre e agora observam nossa jornada de fé das galerias celestiais. Eles estão testemunhando este momento glorioso de intercessão poderosa. Abraão, que creu contra toda esperança. Moisés, que viu o impossível acontecer repetidamente. Josué, que testemunhou muralhas caírem ao som de trombetas. Davi, que derrubou gigantes impossíveis. Esther, que arriscou tudo e viu seu povo ser liberto. Daniel, que saiu ileso da cova. Dos leões, os 3 jovens hebreus que caminharam protegidos dentro da fornalha ardente. Todos estes heróis da fé estão me encorajando silenciosamente. Continue crendo, continue confiando, continue declarando. O mesmo Deus que operou milagres por nós, continua operando milagres hoje. E agora, ó Pai eterno, chegamos ao momento sublime de conclusão desta jornada profunda de oração intercessória, mas não encerramos com dúvidas ou incertezas, finalizamos com declarações triunfantes de vitória já conquistada, com gratidão antecipada pelo milagre que já está a caminho, com louvores extravagantes ao Deus que nunca falhou e jamais falhará. Meu coração transborda neste momento com uma alegria inexplicável, uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano, uma certeza inabalável de que algo extraordinário foi liberado do trono da graça durante esta poderosa sessão de oração concentrada. Posso não ver ainda com meus olhos físicos a manifestação completa do milagre, mas os olhos espirituais de minha fé já contemplam a vitória conquistada, já visualizam a transformação radical que está sendo processada nas regiões invisíveis antes de se materializar na dimensão natural. Quero expressar, Senhor misericordioso,
minha gratidão profunda e sincera, não apenas pelo milagre que está por vir, mas também por todas as bênçãos incontáveis que já recebi e muitas vezes deixei passar despercebidas em minha ingratidão cotidiana. Agradeço pelo dom precioso da vida que respira em meu corpo neste exato momento, pelo coração que bate constantemente sem que eu precise conscientemente comandá-lo, pelos pulmões que se enchem de ar renovado a cada instante, pelos olhos que me permitem contemplar as belezas da criação. Agradeço pela família que me foi dada, mesmo com todas as suas imperfeições e desafios, porque sei que poderia estar completamente sozinho neste mundo. Agradeço pelos amigos verdadeiros que permanecem ao meu lado nas horas difíceis, que não me abandonam quando as tempestades rugem violentamente. Agradeço até mesmo pelas provações que enfrentei, porque através delas meu caráter foi refinado, minha fé foi fortalecida, minha dependência de ti foi aprofundada. Reconheço que nem sempre compreendo teus métodos ou teu timing, Pai Celestial, mas escolho confiar plenamente em tua sabedoria infinita que enxerga muito além do que minha visão limitada consegue alcançar. Tu vês o começo e o fim simultaneamente, contemplas toda a minha trajetória de uma perspectiva eterna, enquanto eu enxergo apenas o momento presente. O que parece demora incompreensível aos meus olhos humanos pode ser, na verdade, timing perfeito segundo o teu relógio celestial. O que parece recusa aos meus sentimentos feridos pode ser, na realidade, proteção amorosa contra algo que me prejudicaria se fosse concedido prematuramente. Portanto, descanso confiante em tua providência soberana, sabendo que trabalhas todas as coisas cooperativamente para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito eterno. Declaro agora, com convicção inabalável, que minha vida jamais será a mesma depois desta oração transformadora. Algo fundamental mudou em minha postura espiritual durante este tempo intenso de comunhão íntima com o Altíssimo. As correntes invisíveis que me mantinham preso a padrões destrutivos de pensamento e comportamento foram definitivamente quebradas. As fortalezas mentais que o inimigo havia construído cuidadosamente ao longo dos anos foram completamente demolidas. As feridas emocionais profundas que sangravam constantemente receberam o bálsamo curativo da presença divina. As dúvidas paralisantes que roubavam minha ousadia foram substituídas por uma fé vigorosa e confiante. As mentiras tóxicas sobre minha identidade foram desmascaradas e expulsas pela verdade libertadora da Palavra de Deus. Comprometo-me solenemente, ó Senhor, que me salvou e me chamou com santa vocação a viver deste dia em diante como alguém que já recebeu seu milagre, mesmo antes de vê-lo manifestado completamente na realidade física. Não mais falarei palavras de derrota, dúvida ou desespero, mas sim proclamarei constantemente declarações de fé, esperança e vitória certa. Não mais permitirei que as circunstâncias adversas ditem meu estado emocional ou roubem minha alegria no Senhor, mas sim escolherei deliberadamente regozijar-me sempre, em toda e qualquer situação, porque sei que estás no controle absoluto. Não mais viverei como uma vítima indefesa das injustiças da vida, mas sim como mais que conquistador através daquele que me amou e se entregou por mim. Decido firmemente que contarei meu testemunho de milagre para toda pessoa que estiver disposta a ouvir. Quando Deus operar poderosamente em minha situação impossível, e Ele operará, porque sua palavra não pode falhar. Não guardarei egoisticamente esta bênção apenas para mim mesmo. Subirei aos telhados metafóricos e proclamarei em alta voz o que Ele fez por mim. Compartilharei em reuniões de igreja como o Senhor
Respondeu miraculosamente minhas orações. Testemunharei nas redes sociais sobre a fidelidade incomparável de Deus. Escreverei para que outras pessoas em situações semelhantes possam ter sua fé fortalecida. Porque quando Deus opera um milagre em nossa vida, não é apenas para nosso benefício pessoal, é também para que nos tornemos testemunhas vivas de seu poder, encorajando outros que ainda estão lutando e esperando por seus próprios milagres. Renovo também, neste momento conclusivo, minha consagração total e irrestrita ao Senhor. Entrego-te não apenas esta situação específica pela qual tenho clamado tão intensamente, mas sim cada área de minha existência. Meu passado, com todos os seus erros e acertos. Meu presente, com todos os seus desafios e oportunidades. Meu futuro, com todos os seus mistérios e possibilidades. Coloco sobre o altar sagrado de tua vontade soberana meus sonhos mais acalentados, meus planos cuidadosamente elaborados, meus desejos mais profundos, minhas ambições mais ardentes. Não porque esses sonhos sejam necessariamente maus ou errados, mas porque reconheço que teus planos para mim são infinitamente superiores aos meus próprios planos, que tua visão para minha vida ultrapassa vastamente minhas maiores aspirações. Faço minha a oração de entrega do apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que minha vida não mais seja governada por meus desejos egoístas e minha vontade teimosa, mas sim completamente rendida à vontade perfeita de Deus. Que cada decisão que eu tome seja filtrada através da pergunta: isto glorifica a Deus e avança seu reino? Que cada palavra que saia de minha boca seja temperada com graça e verdade? Que cada ação que eu realize reflita o caráter de Cristo sendo formado progressivamente em mim? Que cada relacionamento que eu cultive seja uma oportunidade de demonstrar o amor incondicional de Deus. Que cada recurso financeiro que passe por minhas mãos seja administrado como mordomo fiel e não como proprietário absoluto. Declaro que serei uma bênção abundante para todas as pessoas que cruzarem meu caminho. Assim como Abraão foi abençoado por Deus para ser uma bênção para todas as famílias da terra, eu também recebo as bênçãos divinas, não para acumulá-las egoisticamente, mas para que transbordem de minha vida para impactar positivamente todos ao meu redor. Serei generoso com aqueles que têm necessidades, assim como Deus tem sido generoso comigo. Serei compassivo com os que sofrem, assim como experimentei a compaixão divina em meu próprio sofrimento. Serei paciente com os que erram, assim como recebi paciência incontável do Senhor, apesar de minhas falhas repetidas. Serei perdoador com os que me ofendem, assim como fui perdoado graciosamente por ofensas muito maiores. Comprometo-me também a manter uma vida consistente de oração fervorosa e estudo diligente da palavra. Não permitirei que esta experiência poderosa de intercessão seja um evento isolado em minha jornada espiritual, mas sim o início de um novo padrão elevado de intimidade constante com o Pai Celestial. Estabelecerei tempos sagrados diários para buscar tua face, não por obrigação religiosa, mas por desejo ardente de comunhão genuína. Meditarei nas Escrituras não apenas para acumular conhecimento teológico, mas para permitir que a palavra viva transforme progressivamente minha mente, renovando minha maneira de pensar e perceber a realidade. Cultivarei uma sensibilidade crescente à voz do Espírito Santo, aprendendo a discernir sua direção suave em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo caótico. E quando o milagre finalmente se manifestar completamente, quando aquela porta impossível se abrir miraculosamente, quando aquele diagnóstico médico terminal for revertido sobrenaturalmente, quando aquela situação financeira desesperadora for transformada abundantemente, quando aquele relacionamento quebrado for restaurado maravilhosamente, eu me lembrarei para sempre deste momento sagrado de oração.
Recordarei as lágrimas derramadas, os clamores fervorosos, as declarações de fé feitas, mesmo quando tudo parecia perdido. E darei toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração exclusivamente a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque saberei com absoluta certeza que foi Tua mão poderosa que operou, foi Tua misericórdia infinita que se compadeceu, foi Teu poder ilimitado que interveio sobrenaturalmente. Finalizo esta oração profunda e abrangente, não com um ponto final de dúvida, mas com uma exclamação de fé vitoriosa. Não termino questionando se fui ouvido, mas sim celebrando que já fui atendido nos lugares celestiais, mesmo que a manifestação física ainda esteja sendo processada. Encerro não com medo do futuro, mas com expectativa alegre do que Deus ainda fará. Concluo não com resignação derrotista, mas com determinação conquistadora. Selar esta oração não com incerteza vacilante, mas com confiança inabalável no Deus que especializa-se em transformar impossibilidades humanas em testemunhos divinos extraordinários. Portanto, declaro em alta voz, para que toda a criação ouça, para que os anjos registrem, para que os demônios tremam, está consumado. A oração foi feita com fé genuína, foi recebida no trono da graça, foi processada pela misericórdia divina e a resposta já foi liberada. O milagre já aconteceu na dimensão espiritual e está simplesmente aguardando sua manifestação cronológica na dimensão natural. Eu creio, eu recebo, eu decreto, eu profetizo que vou ver o milagre acontecer. E quando acontecer, voltarei a este lugar de oração não com novos pedidos desesperados, mas com cânticos extravagantes de gratidão, oferecendo sacrifícios de louvor ao Deus que fez o impossível, que transformou minha história, que cumpriu suas promessas fielmente. Em nome do Pai que me criou com propósito eterno, do Filho que me redimiu com sangue precioso e do Espírito Santo que me capacita com poder sobrenatural, eu creio que vi um milagre acontecer depois de rezar esta oração. Amém e amém. Que assim seja segundo a palavra fiel e verdadeira do Deus vivo. Aleluia. Mãe Aparecida, tudo o que foi entregue nesta oração já está em tuas mãos. Nada ficou para trás, nada foi esquecido. Intercede agora por cada pedido feito com fé. Resolve o que parecia sem solução. Desata o que estava preso. Abre os caminhos e fortalece a esperança. Que o coração saia desta oração mais leve, que a fé seja renovada, que o milagre comece a se manifestar, mesmo antes de ser visto. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários: Mãe Aparecida, eu confio no milagre. Eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está esperando um milagre e se inscreva no canal para continuar caminhando em oração. Que Nossa Senhora Aparecida continue cuidando da sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.